contingenciado, né? Ou seja, devolvido, e a gente pudesse honrar com os nossos compromissos. Ao contrário disso, tivemos um novo bloqueio. É uma situação bastante catastrófica, né? Uma situação muito difícil, porque a gente trabalha com um orçamento X, que distribui com diversos pagamentos mês a mês, contratos que nós temos com terceirizado, com energia, com água, com vigilância, com fornecimento, por exemplo, de gás para as residências universitárias, para o serviço, enfim, são dezenas, se não centenas de fornecedores e contratos, sabe, Marcos? A Universidade Federal do Rio Grande do Norte hoje é uma instituição com mais de 50 mil pessoas, entre alunos, servidores, docentes. Então, você para, né? Você interrompe toda uma programação de trabalho, uma programação de ensino, não apenas administrativa, como eu citei, né? Mas também uma programação de pesquisa, de extensão, de ensino, por causa desses cortes. Sandra, agora na prática, aqui no Seridó, por exemplo, com relação ao funcionamento do SERES da nossa UFRN, o que é que compromete nessa reta final de ano? Olha só, Marcos, vamos dar um exemplo, né? A nossa biblioteca hoje trabalha com vários bolsistas, né? A gente chama bolsista de apoio técnico, são bolsistas que ajudam o funcionamento da biblioteca. Com a interrupção do pagamento, nós não vamos solicitar que esses bolsistas venham diariamente para os seus serviços, né? Já que eles têm despesa para deslocamento e assim por diante. Então, aí a gente já tem um comprometimento no funcionamento da biblioteca. Hoje eu vou estar reunida com a bibliotecária para a gente fazer uma programação de atendimento e vai se reduzir talvez a 25% do que a gente oferece. Nossa biblioteca é aberta das 7h30 da manhã até as 10 da noite. Nós não poderemos mais cumprir esse horário, né? Muitos outros bolsistas, alunos, alunas que estão envolvidos diretamente no apoio às atividades administrativas também terão a sua, digamos assim, a sua frequência dispensada, porque eles também têm despesas. E, além disso, Marcos, tem os auxílios, a universidade, o governo federal, o Programa Nacional de Assistência Estudantil, ajuda, colabora, fornece bolsas, auxílios para o aluno carente, por exemplo, que precisa do auxílio moradia, aluno que precisa de auxílio alimentação. Então, esses auxílios também foram interrompidos. Então, de fato, é uma situação difícil para a gente superar e nós estamos estudando. De certa forma, felizmente, estamos já próximo ao fim do ano, as aulas já estão na iminência de terminar, então, logo, pelo menos essa, digamos assim, essa rotina de vir ao campus vai diminuindo, né? Enfim, amigo e ouvintes, não está sendo fácil, viu? Sandra, nós sabemos que tem um planejamento das despesas, como você muito bem colocou, mas existem serviços que são essenciais e que é necessário pagar, ou paga de qualquer jeito. Mas aí o que fazer? Acaba cortando de outro setor para cumprir essa obrigação? Olha, o nosso reitor já está estabelecendo contato com vários das empresas que trabalham conosco, né? Explicando a situação, solicitando um pouco de paciência, porque a gente acredita que na virada do ano nós teremos como resolver essa situação, né? Então, esses entendimentos, Joelma, já estão em curso. Os entendimentos com fornecedores. Por exemplo, a universidade tem várias empresas que trabalham na prestação de serviços terceirizados, como, por exemplo, a vigilância, como, por exemplo, a limpeza interna e externa dos ambientes universitários, sabe? Então, esse entendimento com as empresas já começou, para que alguns serviços, certos serviços, não parem, né? Não parem, porque são imprescindíveis para que a universidade funcione com qualidade. Mas o impacto é real e nós já estamos sentindo. E os menores, por exemplo, digamos, nessa grande cadeia, os estudantes são os que mais sentem esse impacto. Professora Sandra Kelly, do ponto de vista acadêmico, voltando um pouquinho aqui, aquele aluno que está em conclusão de curso ou que está concluindo também um trabalho de pesquisa, pode haver alguma alteração de cronograma?
Nós ainda não temos essa informação, porque essas decisões dependem de conselhos, sabe? Que os conselhos é quem decidem, por exemplo, sobre o calendário acadêmico, né? Sobre flexibilidade de datas, de períodos, de prazos. Então, nós não temos ainda essa decisão sobre alteração. Como eu disse, nós estamos ao final do período, né? Nós estamos concluindo o período 2022.2. Então, esperamos que sejamos capazes de concluí-lo. Sandra, é claro que não quero aqui jamais revelar a sua idade, mas acredito que você tem algumas boas experiências junto à nossa UFRN. Você já, pela sua caminhada na nossa universidade, você já tem enfrentado situação tão difícil como enfrentou nesses últimos anos com relação a bloqueios orçamentários, redução de investimentos, né? Foi realmente o ano mais difícil para a nossa UFRN? Olha, Marcos, eu me arrisco a dizer que sim. Eu tenho 56 anos, entrei na universidade aos 16 anos, fui aluna aqui do SERES. Até a década de 1980 eu estava estudando aqui. Depois disso, em 90, eu ingressei como professora universitária. Desde 1990 eu sou professora da universidade. Eu não me recordo, Marcos, eu não tenho registro de uma situação pior do que essa que nós estamos enfrentando, sabe? São ataques, digamos assim, reincidentes contra a educação, contra a universidade e contra tudo que ela produz, né? A universidade produz ensino. É provável que todas as pessoas que estão nos ouvindo hoje, agora, nesse momento, conhecem ou sejam ex-alunos da universidade. A universidade transformou a vida de muita gente, transformou a minha vida e transformou a vida de milhares de pessoas aqui na nossa região. Eu falo especialmente do SERES. Se a gente pensar na universidade brasileira, universidade pública, o que ela fez pelo desenvolvimento desse país, e agora nós estamos enfrentando esse momento muito difícil, sabe? O corte orçamentário é difícil administrar. Não foi o primeiro, né? Nós estávamos na expectativa de termos o desbloqueio para poder cumprir com qualidade as nossas obrigações e com seriedade, aí nós tivemos um outro bloqueio. Não está sendo fácil, viu? O esforço da universidade, da reitoria, das pró-reitorias, para não perdermos muito. Sandra, então a partir de agora, o que é que vocês esperam, né, do MEC? Bem, existe uma associação de entidades universitárias chamada Andifes, que está trabalhando permanentemente junto ao governo federal para o desbloqueio. Existe esse trabalho interno da negociação com as empresas, com os fornecedores, porque nós não vamos honrar os nossos compromissos. Existe essa organização externa, existe esse diálogo externo junto aos parlamentares, o governo federal, junto ao MEC, o Ministério da Economia, e existe essa discussão interna, ou essa negociação interna, e ainda existem esses arranjos que a gente está trabalhando para minimizar os impactos, né? Existem todas essas frentes de trabalho, sabe, Joelma? Para que a gente possa concluir o ano. Professora Sandra Kelly, a própria instituição, a Andifes, ela lançou nota no final de semana, onde ela, resumindo, considerou a gestão atual um retrocesso à educação, citando diversos fatores, como a falta de diálogo, a dança de cadeiras no MEC e o ataque às universidades. Então, de modo geral, a gente pode resumir nessa situação mesmo? Pode, são grandes blocos, né, de situações que nos afetou profundamente, nos afetou frontalmente. Sandra, obrigado por sua participação, sucesso aí, tomara que essa situação seja revertida, né? Não traga nenhum prejuízo para a nossa UFRN, também para os alunos e professores, e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Marcos, dizer que nós estamos concentrados, trabalhando para tentar minimizar os impactos dessas decisões, nessas várias frentes, né? De modo que possamos reduzir ao máximo as consequências, né? Mas as consequências, infelizmente, elas são reais e fortes e precisamos ficar atentos para que a gente possa seguir em frente, né? Seguir de cabeça erguida. Mas
os impactos são reais e catastróficos mesmo. Conversamos aqui no nosso Panorama 95 com Sandra Kelly, diretora do SERES, da UFRN.